Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado a todos pela presença. Alguns já estão aí mandando seus recadinhos para a gente aí. É um prazer estar aí com vocês, mesmo dessa forma digital, né, dos dias de hoje. Muita saudade de fazer as nossas palestras presenciais, mas é necessário que seja feito dessa forma. Vamos dar início à nossa palestra fazendo uma oração, erguendo nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior da humanidade, a essa espiritualidade amiga que nos ampara nesse momento, agradecendo a oportunidade de trabalho, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso teto, pelo nosso alimento, enfim, por tantas as benesses que recebemos vindas desse Pai maravilhoso. Abrimos os nossos trabalhos pedindo por todos aqueles que estão em sofrimento, em dor, que eles possam receber as vibrações de harmonia e paz advindas desse momento de conversa fraterna, de conversa amiga, desse momento de claridade e de luz. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos, nós hoje viemos falar sobre otimismo e fé como ferramentas de sustentação moral. Nós viemos atravessando um momento extremamente, eu não vou nem falar difícil, é um momento especial, né? É um momento que vem nos levando a fazer diversas reflexões, parar para pensar, tentar entender o que esse momento requer de todos nós. E nesses momentos, como nós viemos passando, e nós nunca passamos, pelo menos, eu acho que dessa geração aí, acho que nem quem tem 100 anos conseguiu passar por alguma coisa próximo ao que nós vemos passando nesse momento de pandemia. Então, a gente vê uma caída, vamos dizer assim, do processo vibratório, as pessoas extremamente com uma irritabilidade muito grande, impaciência, intolerância, ansiedade, medo, chegando aos quadros de depressão. E a depressão levando, em muitos casos, ao suicídio, que é o final dessa trajetória, né? Então, é necessário que nós tenhamos muita calma, colocar tudo que a gente tem de conhecimento, pelo menos o que a gente vem adquirindo ao longo dessa jornada junto com a doutrina espírita, que a gente tenha de conhecimento ao nosso favor. Entender o momento presente e saber como lidar com essas coisas. A gente vê as pessoas com um grau de negatividade extremo, olhando as coisas com um olhar muito ruim. Tudo bem, não é um momento feliz, claro que não é. Muitos de nós, eu mesmo perdi amigos durante essa pandemia, perdi pessoas conhecidas. Todo mundo sabe de alguém que perdeu alguém, alguma pessoa na família, algum parente ou algum conhecido, familiar. Então, não é realmente uma coisa muito fácil a gente atravessar esses momentos. E esses momentos de tristeza, esses momentos de não entender o processo que a gente vem passando, leva a gente a olhar isso de uma forma realmente desproporcional. Então, é colocar as coisas dentro de um tamanho que elas merecem ser colocadas. Precisa de ter cuidado? Precisa. A gente precisa de ter cuidado com a nossa saúde, com a saúde dos nossos semelhantes. Agora, precisa de pânico? Não, não precisa de pânico. O pânico, o medo, eles são características extremas da nossa fé vacilante. Por isso que a gente precisa, nesses momentos, nós precisamos em todos os momentos, mas nos momentos de maior fragilidade, a gente recorre à oração, a um pedido de ajuda ao plano espiritual, e eles estão aí para nos apoiar, mas é necessário sempre que eu faça a parte que me cabe nesse processo, que é 99% desse processo. Eu preciso de preparar o meu espírito, preparar a minha cabeça, preparar a minha faixa de pensamento para coisas melhores.
Eu já falei isso em palestras presenciais sobre depressão e tenho falado nisso nessas palestras online. Uma das maiores características, um dos maiores fatores que nos levaram a ter essa mudança de visão em relação ao mundo, olhar o mundo com a visão bastante negativa e irreal, tá? Eu não posso, como espírita, alimentar uma visão pessimista das coisas. O espiritismo me diz que o mundo sempre avança e sempre está melhor. Então, eu acredito nisso, realmente, eu acredito mesmo que hoje o dia está melhor do que ontem e vai ser menos melhor do que vem amanhã. Ou então, eu vou ter toda a minha base de crença abalada. Eu acredito nisso, realmente. Eu acredito que hoje é o melhor dia que eu já pude viver, mas amanhã vai ser melhor. Agora, se eu projeto coisas negativas para a minha vida, realmente, eu sou aquilo que eu penso. É uma afirmação que muita gente leva, às vezes, até de forma leviana, não entende. Não é só. Descartes chegou lá e falou assim: penso, logo existo. E é realmente, a partir do momento que eu tenho a capacidade de raciocinar, eu sou um espírito humano. Deus me dá esse presente, a gente não sabe quando, também não interessa saber quando começou esse processo dentro do nosso processo como seres humanos. Então, a partir do momento que eu raciocino, eu tenho capacidade de somar 1 mais 1, encontrar 2, Deus me dá esse presentezinho da racionalidade. E junto com esse presentezinho, ele me dá outro presente, que é o livre-arbítrio. Ele me dá, junto com a minha capacidade de raciocinar, o direito a eu fazer as escolhas que eu quiser fazer. Eu sempre faço um parênteses nessa parte, porque nós somos, às vezes, levados de forma errônea a acreditar que o livre-arbítrio é incondicional. Não, existem exceções. Muitas vezes nós temos o nosso livre-arbítrio, muitas vezes não, é o contrário. Em casos raros, mas necessários, o nosso livre-arbítrio pode temporariamente ser cerceado. Nós não temos mais esse direito de escolha. Mas isso tudo em virtude de quê? De um bem maior. Quando a nossa vontade pode realmente interferir, causar sérios danos, às vezes essa liberdade pode ser retirada. Mas são momentos temporários. Mas vamos ter aqui a realidade da maior parte desse tempo que nós temos direito de escolha. Eu posso escolher aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu não quero fazer. Só que com esses dois presentes, a minha racionalidade, a minha capacidade de pensar, de analisar os fatores e o meu direito de escolher o que o meu raciocínio disser que é o melhor para mim, vem uma outra coisa. Eu tenho a obrigatoriedade de colher o resultado dessas escolhas. É aquela velha coisinha o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Todo mundo dentro de um centro espírita já escutou essa afirmação. Então, vou colocar aqui uma definição de fé que eu recolhi, porque eu gosto de fazer essas definições, todos vocês sabem, sobre a fé. Fé é o sentimento inato no homem. Olha bem o que ele coloca, inato. Porque muitos de nós falam assim, eu não tenho fé, eu não acredito, e todo mundo respeita. Temos que respeitar se a pessoa não acredita, se ele diz que não acredita, mas é um sentimento inato no homem, de sua destinação futura. E a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir, que deve fazer germinar e crescer por sua vontade ativa. Minha amiga Nadeja, privilégio ter você aqui. Eu tô meio cegueta, tá, gente? Vocês não reparem não que eu tô cumprimentando aqui a Nadeja, porque eu vi passando uma série de pessoas aqui, mas boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando. Então, vocês vejam bem, se a fé é um sentimento inato, todos nós possuímos. Em algum momento, ela vai eclodir, em algum momento isso vai chegar até a gente. Mesmo que eu ache que eu não tenho esse patrimônio, né? Mesmo aqueles que não acreditam, quando passam por alguma coisa, algum pedido essa pessoa faz, lança ao universo, como hoje muita gente fala, vou lançar ao universo, lance para quem quiser lançar, mas é uma faixa de pensamento direcionado, um pedido feito com
com foco, com determinação, com sentimento. Não precisa de se ter religião para fazer isso. Precisa de se ter religiosidade, que são conceitos completamente diferentes. Eu tenho falado muito em todas as palestras que eu tenho oportunidade que o otimismo, ele é uma obrigação para o espírita. Ele é uma obrigação. Vou contrariar Suassuna, que dizia que, minha amiga Edna, que dizia que o otimista é um tolo. Eu adoro Suassuna, mas nesse ponto eu vou discordar dele. O otimista, ele é uma pessoa que tem uma visão diferenciada para a vida. Eu prefiro estar errado no meu otimismo do que estar certo no pessimismo dos outros. Não tem problema. Mas cada um reage conforme aquilo que ele traz dentro de si. Então, nesses tempos de extrema conturbação, de extremo de desinformação, informação em excesso, a gente vai para um lado, olha, pesquisa, aí tem uma informação que contradiz a outra, dá um nível de incerteza muito grande. Então, incerteza, irritabilidade, impaciência, intolerância, medo, pânico, o que isso vai levar a criatura? Leva realmente a um processo depressivo. Nós estamos vendo aí esse processo aumentar terrivelmente. No mundo inteiro, são 320 milhões de pessoas que passam por isso. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante que existe. Então, eu tenho que lutar contra essa faixa de vibração que me leva a entender que o meu futuro ele está negativo. Se eu já planejo o meu dia de amanhã, ao qual eu não tenho, acho tão engraçado, a gente precisa de planejar porque é parte do nosso processo existencial. Mas se você não tem certeza do segundo seguinte, por que você ficar preocupado com tanta coisa? Claro está que quem está desempregado tem conta para pagar, tem preocupações reais. Ninguém está dizendo que essas coisas não são impactantes. São sim. Mas mesmo nesse caso, quando a pessoa está cercada de otimismo e ela tem fé, mesmo que aquilo não aconteça no momento imediato, ela leva aquilo com um grau diferente de tudo que possa imaginar para o lado positivo. Existem estudos que atrelam a fé ao grau de felicidade. Eu creio nisso, assim, 200%. Aquele que alimenta o processo de fé, de crença, que acredita que o futuro é melhor, ele tem um grau de felicidade diferenciado. Então, eu tenho necessidade total de focar o meu pensamento em zonas um pouco mais superiores. Mas o que acontece no nosso dia a dia? Nós somos levados por uma enxurrada de coisas e esquecemos desse principal, que é manter a nossa tranquilidade. A nossa vida é um gráfico. Todo mundo já viu um gráfico de um eletrocardiograma, aqueles monitores médicos que ficam, sobe, desce, fica um pouquinho estabilizado, tem uma caidinha, aí tem os picos de altura, tem os picos que descem, né? A nossa vida é esse gráfico. Em alguns momentos nós estamos no alto de um processo de felicidade, em outros momentos nós estamos estáveis, não estamos nem muito alegres, mas também não estamos tristes. Aí acontece alguma coisa que faz o nosso gráfico descer. Então é necessário que a gente mantenha uma determinada estabilidade para que na hora do êxtase, da felicidade total, não caia logo em seguida num processo depressivo. É necessário muito cuidado com as faixas de pensamento onde nós estamos viajando, vamos dizer assim. Nós somos emissores e receptores dessas vibrações. Tudo, meu amigo Gilbertão, meu irmão, um grande abraço. Nós somos realmente responsáveis por tudo aquilo que nos atinge. Tudo aquilo que nos acontece é nossa responsabilidade 100%. A partir do momento que eu tenho essa postura, tá? Minha amiga Nadejda me ajudando aqui, a postura positiva na vida é sinal de nossa fé. Eu acho isso aí perfeitamente, Nadejda. Eu acho que é o contrário. Quando você tem essa negatividade, é uma ausência de fé, uma ausência de confiança. Eu tenho que acreditar. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois Deus. Fazei, vírgula, brilhar a vossa luz.
Lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. Nós temos o compromisso de desenvolver as nossas potencialidades. As nossas potencialidades estão aí desde sempre. Eu sempre falo, o trabalho de Deus está feito, é perfeito, total. O que eu tenho que fazer é fazer a minha parte. A parte dele está feita. Quando a gente faz uma oração, muitas vezes eu me levei nesse sistema, eu falo da minha vida, eu não falo da vida de ninguém. Então é o seguinte, muitas vezes você vai fazer uma oração parecendo assim o seguinte, eu tenho que fazer porque senão Deus parece que esqueceu de mim. Se eu não fizer essa oração, Deus não sabe que eu estou aqui. Quando é o contrário, eu me esqueço dele. Eu toco a minha vida, eu corro, vou atrás, e eu me esqueço desse Pai. Então, eu não consigo auferir o benefício dessa oração que me liga a essa energia superior e que me atende nos meus anseios, dentro do meu merecimento, das possibilidades de atendimento, que nem tudo pode, né, ser feito da nossa forma, do nosso querer, graças a Deus, que não é feito desse jeito. E nós somos realmente bastante cínicos, vou usar essa palavra, somos bastante cínicos e bastante estranhos, porque na nossa própria oração você fala o seguinte, Pai Nosso, o maior atestado de igualdade que nós temos já começa na oração que Jesus deixou. Ele podia ter falado assim, meu Pai. Ele não falou isso, ele não falou meu Pai, não falou seu Pai. Ele falou o seguinte, Pai Nosso. Então somos filhos do mesmo Pai. Já é a primeira coisa dessa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E aí vem a parte que a gente mais frauda nessa oração. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E é isso que a gente faz. Eu quero que seja feita a vontade desse Pai, e meu querer também não adianta de nada, vai ser feita a vontade dele mesmo, eu querendo ou não. Então, a partir desse momento que eu falo assim, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus, essa tão propalada, né? É a vontade de Deus que chega, às vezes, a me irritar. Né? A vontade de Deus, para mim, ela é plena de amor, de justiça e de bondade. Então, é uma vontade de que tudo esteja perfeito para a gente. Só que isso não pode ser de mãos dadas, não pode ser aleatoriamente. Eu tenho que ir lá e conquistar isso daí. Mas tudo que eu preciso para fazer essa conquista já está disponibilizado. O que me resta é ir atrás e desenvolver essas potencialidades. Isso não vai ser feito do dia para a noite, isso não vai acontecer dessa forma. Isso são evoluções lentas, paulatinas, mas que eu não estou preocupado também. Eu quero é que isso venha acontecendo em proporções pequenas, mas que sejam contínuas. Se hoje meu grau de... Minha filha hoje falou para mim uma coisa que eu quase me matou de rir. Ela falou que vai gravar minha palestra para eu escutar de vez em quando, que eu estou muito impaciente. E eu comecei a rir, mas eu ri, como diz o outro, eu ri de nervoso. Eu falei assim, você está certa. Porque você começa a perceber que você mesmo está irritado. E ela é muito danada, chegou para mim e falou o seguinte, eu vou gravar sua palestra para depois você assistir. Eu falei assim, eu estou precisando mesmo, minha filha. Dei aquela risada, né? E falei assim, é pertinente a crítica, bem-humorada, e eu achei a maior graça no negócio. Então, porque a gente colocar o nosso discurso com a ação é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu brinco sempre nas palestras, pai Ricardão, eu resolvo o problema de qualquer um. Eu ponho uma mesinha lá fora e resolvo o problema de qualquer um. Se você perder um ente querido, eu falo que você tem que ter compreensão, você tem que ter paciência, você tem que ter entendimento. Se você está doente, eu vou falar as mesmas coisas, mas quando acontece comigo, aí a coisa é um pouco diferente. Então, eu tenho que entender o momento presente, entender o que aquela problemática está trazendo para mim, o que ela quer de mim, o que ela requer para o meu processo evolutivo. Se eu encaro essas coisas como castigo, realmente vai ficar muito difícil eu entender o processo. Mas esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, mostrou tanta coisa para a gente. Mostrou como que nós somos frágeis quando estamos separados. Como faz falta o olhar de um amigo, o abraço de um amigo, estar reunidos entre amigos,
ou mesmo olhar as pessoas na rua. Eu não sei quanto a vocês, mas no auge dessa pandemia, me dava uma angústia muito grande, que é outro sintoma, né, muito relacionado com a pandemia, de ver as ruas totalmente vazias, naquele processo que parece que aconteceu uma guerra, um filme, que você está sozinho no mundo. É uma sensação muito agoniante, vou usar essa palavra. Então, eu acho que se tem uma lição, no meu entender, que essa pandemia vem trazendo para a gente, é um ensinamento que já está aí há mais de 2 milênios, que é a nossa necessidade de sermos fraternos, de ter solidariedade, fraternidade, caridade para com o próximo, porque nós somos totalmente interdependentes. Quando eu vejo uma pessoa falando para mim que ela é independente, eu falo, a pessoa não entendeu nada do processo existencial. Claro está que nós precisamos de uma determinada independência, trabalhar para não depender totalmente da pessoa que está junto com a gente, porque essa dependência, sim, ela é, até certo ponto, bastante nociva, que a gente tenha os nossos métodos de trabalho, de receber o nosso dinheiro, de ganhar o nosso salário, de ter uma vida, vamos usar essa palavra, independente em certos aspectos, mas muitas pessoas acham que pode bastar por si mesmo. Me desculpem, mas vou usar, um atestado de ignorância enorme que a pessoa dá para ela mesma. Então, hoje a gente vê quanta falta faz um aperto de mão, quanta falta faz o abraço de um amigo, uma conversa amiga. Eu tenho amigos que estavam em processos bastante desenvolvidos de depressão, e eu convidei para vir aqui ao meu apartamento, porque aqui tem 3 pessoas dentro que moram comigo, então eu convidei e falei assim, não, vem cá, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos fazer um pão, vamos tomar um café. Então chegou, eu sou muito irreverente, chegou, mas parecia que ele ia entrar numa área de conflito radiológico, cadê o álcool? Tudo bem, vamos tomar os cuidados, mas vamos relaxar um pouquinho. No final da tarde, esse amigo, que é um irmão, saiu melhor. E eu fiquei muito melhor do que eu já estava. Porque essa troca, essa troca de energias, essa troca, essa conversa, nós demos muita risada, nós conversamos sobre tudo, jogamos conversa fora, falamos assunto que prestava, assunto que não prestava, como é o nosso cotidiano. E no final da nossa tarde, eu estava renovado, ele também. Então, essa troca mostrou para mim, isso mostrou para mim, confirmando as coisas nas quais eu acredito, como que nós precisamos um dos outros. Então, é necessário que eu tenha esse olhar, né? Porque hoje o confinamento colocou pessoas que às vezes nem se olhavam dentro de casa e tem que falar assim, olha, tem aquela piada, né, do camarada chegou e falou assim, rapaz, andei conversando com minha mulher, você sabe que ela é gente boa, e as mulheres também, né? Então, uma brincadeira, porque às vezes as pessoas não se davam nem prazo para conversar. Então, e muita gente se viu apertada ao extremo por não ter assunto para falar com a própria família. Então, isso mostra como que a gente tem que realmente desenvolver determinadas qualificações sociais dentro do nosso núcleo familiar. Porque se eu não tenho isso dentro da minha família, e muitos não têm realmente, por diversos fatores, às vezes conseguem ser mais compreendido fora do processo familiar, e nós sabemos que dentro da família nós temos pessoas afins, como temos pessoas antagônicas, e que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Se a gente pudesse entender o processo e ver com olhos anteriores o que fizemos para essas pessoas, ou mesmo até o que elas possam ter feito para a gente, seria inviável. Então, hoje, dentro do núcleo familiar, que nós estamos ali contidos dentro dele, é necessário que eu tenha um olhar mais misericordioso sobre todos, tenha um entendimento um pouco maior com as pessoas, com as limitações que eu próprio tenho. Eu tenho aqui um textinho que eu gostaria de ler, que veio do irmão José, falando sobre a alegria, que eu li na última palestra. Me desculpe aqueles que acompanham, né? Mas é necessário que a gente reprise essas coisas bastante. Então ele começa falando assim: cultive a alegria em seu espírito. A tristeza leva à depressão
e a inércia. Sorri com espontaneidade e faze sorrir os que convivem contigo. Ser descontraído e generoso. A alegria é tônico para a alma em estado de desalento. Essa palavra desalento, depois eu vou até marcar ela aqui para falar sobre isso. Desalento. Não deboches de ninguém e nem zombe do sentimento alheio. Não esmoreça em fazer sorrir a quem perceber de semblante acabrunhado. Não comente notícias deprimentes. Isso aqui também nós vamos falar. Notícias deprimentes, dando ênfase a acontecimentos de caráter negativo. A fé deve ser motivo de alegria e não de excessiva circunspecção. Minha amiga Nadejda já me ajudou ali. Alegra-te com a vida que Deus te concede. Viverás para sempre. Aos ombros de quem sorri, o fardo, por mais pesado, se torna mais leve e a própria esperança se revigora. Vamos lá. Um dia eu encontrando com um amigo muito querido ali em frente ao café que eu frequento aqui na Vila, o Freelate, que é perto da minha casa. Eu moro no Gacemos, o Freelate está logo aqui na frente, então virou meu escritório. Eu encontrei um amigo, ele usou essa palavra que me deixou, a palavra é essa, acabrunhado. Eu tive que lutar com essa energia, que ele falou assim, eu estou desalentado. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que eu posso falar para essa pessoa, né? E eu fiquei meia hora falando na cabeça dele, falando, não faça isso, não fale uma coisa dessa, olha a palavra que você usou, desalentado. Você não pode. E criar essa classificação de pessoas que estão desalentadas. Quer dizer, abriram mão da alegria, abriram mão da fé, abriram mão da confiança, abriram mão tem a plena certeza que as coisas vão dar errado. É o processo mais perfeito de autoobsessão que a pessoa pode cometer. Aí não entende por que depois essas energias estarão ali para reconfirmar aquilo que ele próprio afirmou para ele mesmo. Então, é muito complicado. Então, não usar realmente uma terminologia dessa, por mais que as coisas estejam duras, por mais nãos que a gente esteja recebendo, é necessário entender que em algum momento isso vai mudar. Ter certeza que essas coisas vão mudar. As notícias, comentar notícias. No começo da pandemia, eu falei isso aqui na palestra passada, meus pais moram no 5º andar daqui do Gacemos e eu moro no 3º andar. E eu aplico a injeção de insulina no meu pai todo dia. Quando começou a pandemia, um dia eu cheguei em casa, meu pai falou assim, desse jeito, os idosos vão todos morrer sufocados. Eu tomei um susto, eu falei assim, como é que é, pai? Os idosos, falaram aqui que os idosos vão tudo morrer sem ar. Eu falei assim, mas como assim? Porque não vai ter UTI para todo mundo. Naquele momento, eu não me envergonho de ter falado uma mentira para ele, porque ele estava tão assim. Eu falei assim, uai, pai, o que é isso? De onde você tirou isso? Não, porque falaram aqui que não vai ter UTI, se a gente adoecer, né? É impressionante. Eu falei para ele, pai, você tem o melhor plano de saúde da Unimed, seu plano até remove você até com helicóptero, porque eu precisava naquele momento, eu não podia falar para ele que em época nenhuma tem UTI suficiente, hospital nenhuma. Claro está que no momento de pandemia, se tem muita gente que é acometido da doença, e todo mundo precisar de chegar num processo de ter as necessidades de ter cuidados intensivos, claro que muita gente vai realmente, não tem respirador para todo mundo sabe dessa realidade. Mas você acreditar que todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo é ter muita ausência de fé, achar que o planejamento celestial vai falhar nesse ponto. Alguns vão passar pelo processo porque está no determinismo daquele espírito. Mas isso, você difundir uma coisa dessa, então, meu pai todo dia, ele me traz uma notícia da pandemia. Então ele está ali, a vacina não vai sair esse ano, não vai. Falei, pai, para de assistir isso. Por quê? O que acontece? Eu falei isso já diversas vezes. Eu achei um dado muito interessante quando eu fui fazer uma pesquisa para depressão, da mudança, quando que essa mudança se processou mais intensamente, da nossa visão ter ficado tão negativa
a nossa visão de mundo ter se tornado tão negativa, achar que o mundo está pior, achar que o mundo está ruim. E engraçado foi a constatação desses pesquisadores que isso aumentou quando as agências de notícia 24 horas começaram a ter esse espaço na televisão. Então, os canais de notícia, Band News, CNN, eu não estou falando mal de emissora, não é nada disso. Eu estou falando do contexto. Como que alguém pode colocar 24 horas de notícia no ar? Eu pergunto para vocês. E que tipo de notícia a gente escuta em qualquer jornal televisivo, jornal impresso, muitas vezes dos jornais da internet? Eu pergunto para vocês, qual é o viés dessas notícias, positivas ou negativas? Tem uma música do Chico Buarque que fala o seguinte: a dor da gente não sai no jornal, nossa dor pessoal, o jornal não se interessa por ela, ele quer a notícia. Porque é uma música que fala assim: atentou contra a existência no humilde barracão Joana de tal por causa de um tal João. Então, essa era a notícia. Então ele fala assim, mas ninguém queria saber o que aconteceu com a pessoa depois. Não interessa, só interessa o fato ali. Mas ninguém interessa saber o que acontece com as pessoas que estão sendo relatadas naquele fato. Então, é necessário que que nós todos entendamos o seguinte: meu primo querido, Beethoven, nome de artista e artista, isso que é uma coisa chique. Muito obrigado, querido, pela presença. Estamos aí fazendo a nossa vibração aí para o meu tio Célio, que já está aí na pátria do espírito, que ele possa receber os eflúvios de harmonia, de paz dessa palestra aqui para esse tio querido. Obrigado você pela presença aí, que muito honra. Então, a partir do momento que essas emissoras entraram no ar e despejaram essa carga de negatividade, e se eu não escuto nada de positivo, não está nos nossos diários o seguinte: a igreja messiânica foi fazer um trabalho junto à comunidade carente de tal localidade. A Igreja Católica, a pastoral da criança e adolescente, fez um trabalho de prevenção em tal comunidade. Então, o Centro Espírita tal, hoje, fez uma entrega de cestas básicas. Gente, eu tenho que acreditar, apesar de nós estarmos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é mais preponderante, eu não posso acreditar, não quero acreditar e não vou acreditar que o mal na gente seja superior ao bem. Não pode ser o montante, não pode. Na minha visão, se eu estiver errado, me desculpem, mas é a minha visão. Eu não posso acreditar que o ser humano, a grande maior parte, o mal seja preponderante nele, porque eu lido com pessoas extremamente semelhantes a mim mesmo, que existem carências, deficiências, cometem erros, às vezes de caso pensado, outras vezes por inocência e ignorância, mas é o processo que eu vejo natural de aprendizado. Claro está que tem pessoas ainda com um desenvolvimento espiritual extremamente prejudicado, são capazes de coisas, que eu vou usar essa palavra, abomináveis. Mas se eu hoje cheguei no estágio que eu não consigo, que o meu espírito tem repulsão a fazer uma coisa tão, às vezes, que a gente denomina de monstruosa, e outros adjetivos que a gente tem de pronto para poder classificar esses irmãos, então, se hoje eu conquistei esse patamar, eu tenho que dar graças a Deus, porque eu não sei o que foi de mim em épocas passadas, se eu não fiz coisas iguais ou piores. Hoje eu estou num patamar diferente, a gente reconhece aonde que a gente está, a gente sabe que essa caminhada, ela mal começou. Mas eu quero olhar o que eu tenho já de espaço caminhado. São as escolhas. Eu pego o copinho lá, minhas amigas lá brincam lá comigo, eu ponho esse copo de água aqui pela metade certinha que eu falo, e pergunto, está meio cheio, está meio vazio? Hoje, as audiências dos centros onde me convidam para falar, eles já falam, está meio cheio, eu brinco, cambada de mentiroso, né? Mas brincando, eu falo assim, mas é a questão de mudar nossa forma de visão, de começar a olhar as qualidades que meu semelhante tem, ao invés de olhar as deficiências. Isso é treinamento. Eu tenho que começar a agradecer pelo aquilo que eu tenho, ao invés de ficar reclamando pelo aquilo que não é necessário. Porque a felicidade material é ter o necessário, está lá definido no Livro dos Espíritos. É ter o necessário para a minha subsistência. Ter o suficiente necessário.
Então, por aí vocês veem, e tanta gente é infeliz porque corre atrás do supérfluo. Então, perdem oportunidades. Eu falei na palestra passada, eu me alegro comigo mesmo, assim, de conseguir ter uma visão para as coisas boas da vida. Eu gosto de contemplar as coisas, eu adoro a lua, quando a lua, eu gosto de observar essas coisas, adoro um céu estrelado, observo flores, adoro ver uma criança, adoro os idosos. Quer dizer, não tem nada de perfeição, não me entenda mal, não, mas assim, eu gosto das coisas simples e legais que a vida proporciona para a gente. Às vezes, quando eu estou num passeio, bate aquela coisa e fala assim, nossa senhora, muito obrigado por ter podido ter essa experiência aqui, que às vezes muita gente não pôde desfrutar. Eu falo sempre, vou repetir sempre, eu me acho uma das pessoas mais privilegiadas que eu próprio conheço. Acabei de falar para vocês, eu com 60 anos, eu tenho meus pais, um com 89, outro com 87, 8, a minha mãe, eu sempre aumento a idade da minha mãe, ela fica com a raiva danada. Ainda bem que hoje ela não está aqui no sofazinho, que a palestra passada ela estava aqui toda hora, ela falava alguma coisa. Não é isso não, que adora dar um palpite. Nunca vi. Mas aí ela vai fazer 86 anos. Então, é um privilégio você ter pais funcionais, tudo bem, com as limitações que a idade já avançada tem, quanto tantos não têm. Eu tenho filhos excepcionais, pessoas que são bons caráteres. Então, tudo isso é para a gente agradecer, ter felicidade com pequenas coisas, ter uma companheira maravilhosa, nessa altura da minha vida, uma pessoa fantástica. Então, todas essas coisas eu agradeço realmente, agradeço muito de poder tocar minha vida, experimentar determinadas coisas, mas tem gente que cria uma cultura de reclamação que nada satisfaz, que nada é suficiente. São incapazes de sorrir. E quando você perde essa capacidade, aí já fica muito complicado, porque toda essa energia que eu estou gerando, que eu estou vibrando, emanando e recebendo, ela fica amplificada. Já não sou eu sofrendo mais sozinho. Boa noite, Eliane. Agora estou conseguindo enxergar um pouco mais minha tela aqui. Estou igual o Mister Magoo aqui. Então, às vezes tem certas frases. Por que falar de alegria diante de um cenário que parece tão cinza? Eu não acho que o cenário está cinza, mas eu estou fazendo a pergunta que eu escolhi para fazer. É possível falar de alegria nos dias atuais, frente a tantas notícias de cunho negativo? Aí é que eu tenho que falar de alegria. Aí é que eu tenho que insistir, aí é que eu tenho que colocar uma coisa boa, aí é que eu tenho que tentar fazer um amigo sorrir. Há pouco tempo, meu irmão estava aqui, meu irmão mora em Chapecó, ele veio e nós fomos a São Lourenço. E eu tenho uma máscara que é um sorrisão do tamanho de um bonde. E eu peguei a máscara, coloquei para brincar com meu pai é meio sisudão, às vezes, assim, né? E o meu irmão segue a mesma linha um pouquinho. Quando chegou lá em São Lourenço, eu coloquei a máscara, meu pai olhou e falou assim, você não vai sair com essa marmota perto da gente aqui, não. Você vai ficar, estava minha filha, uma das minhas filhas estava comigo, aí eu peguei e falei assim, e eu estava com outra máscara, eu tinha feito só de brincadeira. Eu falei, não, agora eu vou usar. Porque orador espírita é um ser de luz, ele não implica, ele não quer fazer raiva nos outros, né? Vocês vão acreditando, tá? E eu falei assim, agora eles estão lascados comigo, porque agora eu vou usar essa máscara o tempo inteiro. Aí o pessoal ria, aí meu pai falou assim, estão zombando de você, seu bobo. Eu falei, não, pai, estão rindo para mim. Ontem eu coloquei a máscara, saí com a filha, fui dar uma volta aqui na vila, aí passou um menino e falou assim, cara, que legal essa máscara. Aí eu brinquei com minha filha e falei, pronto, ela cumpriu o papel dela, fez uma pessoa sorrir. Então, se você leva com a determinada leveza, a vida, levar numa leveza é ótimo, mas tudo bem. Temos motivo de fato para sermos felizes? Temos todos, gente. Meu primo está rindo aí. Assim, temos todos. Por quê? Qual o motivo que você tem para ser infeliz? Eu tenho amigos, muito obrigado, querida. Mandando um abraço para minha mãe aqui, dona Rosalina. Então, eu acho que eu tenho todos os motivos para ser feliz. Então, eu estou lendo aqui os comentários aqui, tá, gente? É verdade, Gilberto. Não é cinza, não. É que nós vamos retirando as cores. Eu vou colorindo de cinza, eu vou colocando cinza onde está colorido. Eu que faço isso. Gente, é claro que não é todo momento que você está com essa alegria toda, com essa energia para cima. São momentos realmente. Agora, eu me pego reclamando. Tem dia que a minha filha, que é meu alarme, fala assim, pai, você está reclamando.
Eu falei com ela esses dias, falei assim, verdade, hoje já reclamei demais, chega, não tem nem lógica eu estar reclamando. Mas é essa ranzinice que às vezes a gente arruma. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, mas é claro, tem dia que realmente você, e é nesse dia que o alarme interno tem que soar e falar assim, hoje é que você precisa de sorrir mais. Nem que seja, como na música, sorrir mesmo se a dor te torturar, quando nada mais restar. O Djavan fez nem uma tradução, ele fez, eu esqueci a palavra agora, me fugiu, é uma versão para essa música, que é o Smile, do Charles Chaplin, que eu acho magnífica. Sorri, vai sorrindo, vai mentindo, vai fingindo a sua dor, que ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. E eu comentei agora, há poucos dias, fiz uma postagem no Facebook com a foto do meu filho mais velho, com a minha norinha e meu neto, que agora me tornei avô, estou na categoria de avô, um cara bonitão desse, novo avô, vocês imaginam. Mas eu coloquei assim, falei assim, eu não tenho motivos para reclamar, não tenho motivos para ser infeliz. E eu acho que a grande maior parte das pessoas, eu tenho amigas que estão enfrentando um processo de um câncer agravado por um processo de Covid. Então, você fala assim, gente, o que essa pessoa está enfrentando? Mas eu tenho que falar para essa pessoa, principalmente, erga a cabeça, não abaixe. Você já está lutando com coisas extremamente fortes. Você não pode vacilar na sua fé. Você não pode deixar essa tristeza ocupar seu coração, porque senão seu quadro vai se agravar ainda mais. E se chegou até a gente, é justo e bom. A partir do momento que eu coloco essa certeza na minha vida, eu paro com as reclamações. Quando eu entendo que eu sou responsável direto e único para tudo que me acontece, não é a mulher, não é o marido, não são os filhos, não é o chefe que não me compreende, não é o trabalho que eu estou exercendo, não é nada disso, não é o vizinho, não é A, não é B, é só eu comigo mesmo. Então eu tenho que passar a entender isso, porque a partir do momento que eu começo a ter confiança que as coisas estão boas e é que elas vão melhorar ainda mais, não é o processo de pandemia que vai descaracterizar tudo que tem de bom, não. O sol ainda nasce, a lua ainda aparece, as coisas estão girando e tudo passa. Minha amiga acabou de colocar aqui na deixa, Chico sempre falou isso, tudo passa. Passa aquele momento de alegria, porque, por enquanto, a nossa felicidade, ela ainda são lampejos dessa felicidade, né, dessa felicidade real. Então, mas elas existem. Então, se eu quero encarar a vida com viés negativo, eu só vou gerar subsídio de sofrimento e dor para mim mesmo. Não tem como escapar disso. Não é aquela coisa de livro de autoajuda que fala assim, eu mando para o universo manda para mim. É verdade, diga-se de passagem. É verdade. Mas existe muita coisa dessas coisas de livro de autoajuda que se eu tentar levar aquilo ao pé da letra, eu vou acabar enlouquecendo. Tudo posso. Será que eu posso tudo? Não, não posso tudo, não. Querer é poder. Será? Aí, minha amiga Edna, que é um exemplo de alegria, falando, venci um câncer em metástase, alegria e fé há 12 anos. Então, gente, vocês vão vendo depois, se a gente abrisse o microfone dentro de um centro espírita, de uma igreja evangélica, dentro de um templo católico, seja lá onde for, para as pessoas falarem as experiências delas, uma vez uma pessoa falou assim, eu posso falar? Eu falei, claro que pode. A pessoa tinha perdido 3 filhos, 2 filhos assassinados, um atropelado andando de skate. O pessoal que estava ali naquela audiência, e eu mesmo, eu falei assim, meu Deus do céu, é muito indigno a minha postura de reclamação. E ela falou assim, e eu tenho que prosseguir, porque eu não posso esmorecer, porque eu ainda tenho um filho que me restou. Eu não tenho como falar para vocês como é que ficou meu coração naquele momento, mas eu respirei, falei assim, olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque um depoimento desse é impactante demais. Mas é bom que uma pessoa fale determinadas coisas para ver que é possível, que é viável, por mais improvável que seja. Meu filho, com 15 anos, ele teve uma faringite medicada e tudo, e ele acabou parando no UTI por 15 dias com 95% dos 2 pulmões tomados. Eu tinha amigos
médicos ali na UTI que estudaram comigo, eu sou dentista, então a gente conhece muitas pessoas, Nadeja que está aqui, que é uma moradora espetacular, junto da turma do meu irmão, então isso ampliou o meu leque de conhecimento com tanta gente boa, com tanta gente legal, então tinha amigos que não me olhavam nos olhos. Por fim, eu parei um deles, Marco Antônio Pires Guerreiro, um amigo extremamente querido, médico extremamente competente, e ele me trata por Luiz, que todos os meus amigos do ginásio me conhecem por Luiz, que quando me chamam de Luiz eu não sei quem é. Ele falou assim, eu acho que você não está entendendo o problema, seu filho está com 98% dos 2 pulmões tomados. E eu realmente acho que eu estava obliterado minha visão daquilo, eu já tinha visto aquela radiografia diversas vezes, e não atentei para o detalhe. E ele falou assim para mim, se seu filho sair daqui vivo, já que você quer que eu fale para você o que precisa, ele vai ter sequelas enormes cardiológicas e respiratórias. O Vinícius, meu filho, tem 32 anos, não tem sequela nenhuma, graças a Deus, saiu intacto desse processo, que foi o processo mais horroroso com que eu lidei na minha vida. Então, a única coisa que eu passei de aperto na minha vida foi realmente, assim, o maior aperto que eu passei foi com o Vinícius aos 15 anos. Eu sou muito grato, eu jogo na loteria de teimoso que eu sou, porque eu sou sonhador. Então, eu jogo. Mas a minha loteria eu ganhei naquele momento. E ganhei outra num segundo momento, mas essa não é pertinente. Mas esse, realmente, eu vou falar, foi meu prêmio da loteria, sair com ele daquele hospital, livre de qualquer sequela. Então, a gente não sabe os desígnios de Deus, não é a vontade. Essa justiça divina, que às vezes até se altera por extrema misericórdia e nos atinge. Então, quem está passando um processo de doença, quem está passando por um processo de perda, a gente tem o direito de sentir. Eu perdi um tio também recentemente, 2 tios, tio Silvio, que era o irmão mais novo da minha mãe, e agora recentemente o meu tio Ulisses, o mais velho. É claro que isso abala a gente. Um tio com 92 anos de idade era o mais velho, o outro com 70 e poucos anos era o mais novo. Então, mas a gente tem que entender os momentos. Não adianta desespero, não há nada de injusto nessa mecânica divina. Então eu tenho que compreender esse processo. Eu tenho que compreender, aceitar que aquela realidade é a melhor que podia ser possível naquele processo. Então, e essa compreensão é que me leva à aceitação, que me leva a parar de reclamar. Então, se eu não levar as coisas, eu tenho que ficar até olhando a hora aqui, porque hoje não tem ninguém para me controlar, né? Então eu falo pelos cotovelos, tenho que ficar olhando. Então, eu tenho plenos motivos. Temos motivo de fato para sermos alegres? Nós temos obrigação. Não é motivo, não, nós temos obrigação. O espírita tem a obrigação total de ser otimista. Não pode ser estado de espírito. É ferramenta de elevação moral, de sustentação moral também. Então, eu preciso de ser otimista, eu preciso de ter olhos bons para as coisas, procurar ver o que tem de bom em tudo, procurar nas mínimas coisas o que elas têm de aspecto positivo. Então, às vezes é necessário que venha um vírus para poder mostrar isso para a gente. E olha só, essa mecânica divina, ela pega a mais ínfima das criaturas. Eu depois vou ler uma poesia que eu fiz para vocês aqui, que eu já li na passada, né? Obrigado, querida, muito obrigado. Esse incentivo é sempre bom, da generosidade desses amigos aí. Então, é necessário que eu tenha bom olhar, mas precisa de vir a mais ínfima das criaturas lá, um vírus. Então, derruba um arcabouço do planeta inteiro, faz o planeta parar. Inimaginável. Eu nasci numa família espírita, apesar de ser um espírito de pouco, eu nasci numa família espírita. Então, eu estou aprendendo a ser espírita, né? Porque eu falo assim, eu sou cristão, eu vou estar mentindo. Agora fala assim, eu sou um aprendiz do cristianismo. Aí eu assim, eu estou falando a verdade. Tudo bem, pode ser expressão. Tem hora que eu sou rabugento com essas coisas. Porque eu brinco o seguinte, se eu por estar aqui na frente de vocês, dentro de uma casa espírita, desculpem, dentro de um lar, dentro de uma casa espírita, como se eu estivesse dentro do centro espírita, seja lá qual seja ele, se isso me tornasse cristão, seria para mim a mesma lógica de eu entrar dentro do estacionamento e falar assim, eu sou um carro. Isso é um carro. Não é porque eu estou dentro da igreja evangélica, católica, seja lá o que for, que eu posso falar assim, eu sou cristão. Não, eu estou aprendendo os princípios do cristianismo. Tá? Então, isso é importante, porque se eu, para falar que sou cristão, eu teria que realmente seguir Cristo.
Eu estou andando muito vagarosamente nessa. Muito obrigado, querida. Nessa direção. Mas isso daí não é importante. O importante é que eu caminhe. Alguns realmente andam um pouco mais à frente. Maravilhoso. Outros estão mais atrás. Então, é necessário que eu esteja olhando também, porque na hora que eu estiver à frente, eu vou ser requisitado a ajudar quem está para trás. Não é uma corrida de São Silvestre. Eu não ganho prêmio pelo primeiro lugar. Não adianta eu chegar num estado de felicidade total e olhar para trás as pessoas que foram responsáveis diretas também por esse processo evolutivo estarem num patamar diferenciado ou mesmo às vezes em ambientes extremamente de treva. Vamos falar assim. Qual é o tipo de felicidade que a gente tem numa situação dessa? Então, essa felicidade real, ela é, eu sei que eu estou fatalmente condenado a atingi-la, a ser feliz. O Espiritismo me fala isso, e eu acredito. Eu estou condenado à felicidade. Então, a partir desse momento, agora, quando que eu chego a esse estado, vai depender dos processos de escolha que eu faço nas inúmeras, incontáveis reencarnações, encarnações que eu vou ter pela frente. Então, eu sei que eu tenho oportunidades infindas até chegar a esse ponto. Mas tem uma coisa, eu tenho que atrelar para qual a qualidade dessas oportunidades. Se hoje eu estou tendo todo esse privilégio que eu desfruto, se eu não usar isso bem, pode ser que amanhã eu venha realmente precisar de um lar desestruturado, passar bastante aperto, ter bastante desconforto dentro do próprio lar para poder valorizar essas coisas. Então, eu não vejo utilidade nenhuma para reclamação, mesmo que às vezes eu caia nessa esparrela, como aqui está confessado. Então, é necessário, gente, é necessário que a gente mude a nossa forma de olhar, que eu quero olhar o que tem dentro do copo, que eu quero olhar as qualidades, que eu aprenda a ressaltar. Eu brinco sempre, eu procuro nas minhas palestras toda vez, pergunto, quem quer ser vaiado? Não aparece um filho de Deus que queira ser vaiado. Eu estou com a vaia guardada, ótima para quem quiser. Quem quer ser caluniado? Ninguém aparece. Mas quem quer ser aplaudido? Quem quer ser elogiado? Todos nós procuramos aceitação pelaquilo que nós somos. E, no entanto, nós aceitarmos o outro pelaquilo que ele é o maior desafio que nós temos. Cria-se expectativas. Eu brinquei outro dia com uma amiga minha que ela postou um negócio no Facebook e falou: é melhor criar galinha, que pelo menos você vai ter ovo. Criar expectativa em relação aos outros é caminho de sofrimento, porque eles não têm a obrigação de atender essas expectativas. A visão de mundo nosso é pertinente ao meu universo, a dele é o universo dele. Então, pessoas querendo serem, ditando para elas mesmas que elas são incompletas, porque fala que sem o outro ela não pode existir, fala que sem o outro ela não pode. Não, gente, a gente tem que entender que nós somos unos, nós somos íntegros, inteiros. As pessoas nos ajudam? Claro, nós precisamos dela. Comecei falando sobre essa necessidade que a gente tem um do outro. Do olhar, do abraço, da proximidade, do contato. Nós somos seres sociais. Então, se essa pandemia veio ensinar alguma coisa, ela veio ensinar diversas coisas, é mostrar da nossa fragilidade. Nós somos uma máquina, vamos usar o corpo humano é uma máquina fantástica, que a gente não está engatinhando em descobrir os processos. Andamos muito, progredimos muito, mas andamos uma quantidade enorme nos últimos 100 anos, em todos os aspectos intelectuais. Mas os nossos aspectos morais ainda estão bastante deficientes. Mas eu não quero olhar para essa deficiência, porque Deus não está preocupado com as minhas deficiências. Porque Ele sabe, desde o momento que eu fui criado até o momento que eu vou desenvolver toda essa potencialidade e entender esse Pai, conseguir, vamos usar essa expressão, conseguir ficar frente a frente à face de Deus, usar essa expressão para fazer uma analogia, né? Então, sinceramente, eu estou preocupado em não errar demasiado. Eu acho que é uma preocupação justa, mas preocupação com perfeição, sinceramente, eu não tenho, porque eu sei que é inatingível. Então, eu não tenho pretensões de atender aos estereótipos que as pessoas colocam de beleza, de, sei lá, de tudo que há, porque eu tenho que entender que eu tenho que ser feliz com a sua. Não quer dizer que eu não tenho que cuidar do meu corpo, não quer dizer que eu tenho que cuidar da minha higiene,
que eu tenho que cuidar de todos os fatores, porque nós somos seres duais, enquanto precisamos desse corpo material para fazer as experiências que só a matéria me proporciona. Então, eu sou responsável, eu tenho que cuidar. E esse corpo me dá uma série de sensações, uma série de coisas boas que eu tenho que valorizar. Deus não está preocupado com as minhas deficiências. Ele conhece todas as potencialidades infinitas que ele colocou para cada filho e sabe como vai ser o desenvolvimento dessas potencialidades. Então, não tem ninguém fiscalizando a gente que não seja a nossa própria consciência. Essa justiça maravilhosa, perfeita, que a gente não tem a mínima noção de qual a perfeição dela, a gente vislumbra um pedacinho dela, ela me proporciona as ferramentas para que eu possa reparar os danos cometidos. Agora, é uma escala de valores, eu vou progredindo conforme eu vou aprendendo. Então, é necessário que a gente não crie tanta discórdia com a gente mesmo. Eu, durante muito tempo, eu fui inflexível com algumas deficiências que eu carregava. E, a partir disso aí, só consegui enxergar essas deficiências. Era um crítico, quanto mais da minha atitude, a qual eu não conseguia mudar e achava que nunca mudaria. É um grande erro a gente achar que não tem condição de fazer essas mudanças. E essas mudanças se processaram. Ficou bonitão, perfeito? Não, não ficou perfeito, não. Mas ficou muito melhor do que estava. Então, é isso que a gente tem que se basear. Essas pequenas conquistas do nosso dia a dia. Tem que ser feliz, tem que enxergar as coisas. Gente, ninguém minimiza aqui, eu pessoalmente não posso minimizar a dor e sofrimento de ninguém. Mas eu tenho que deixar uma mensagem de otimismo, principalmente para essas pessoas. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é infinita justiça e bondade, então ele não vai trazer para nenhum dos seus filhos nada que não seja justo e bom. A partir desse momento que eu consigo colocar isso como patrimônio do meu espírito, então eu passo a aceitar as coisas que eu não tenho a capacidade de fazer essas mudanças, mas eu tenho a capacidade de lidar com os meus sentimentos. Como que eu me sinto perante a prova que está me atingindo? Como que eu reajo a ela? Se eu reajo com indignação, com revolta, tem uma coisa, a vida não está nem aí para sua reclamação. Não está nem aí. Ela está se lixando para os seus mimimis, para as suas vitimizações. Ela não está nem aí, só piora. Então, a partir desse momento, para com essa coisa de reclamação, de se vitimizar. Ninguém é vítima, a não ser da gente mesmo. Você quer achar o culpado pelas coisas todas, porque a gente tem que sempre achar um culpado, vai para frente do espelho. A partir do momento, você acha o responsável. Desse momento, você acha o responsável. Só que as pessoas querem se iludir. Querem se iludir. O Gilberto está falando assim, sou assim, não vou mudar, né? Diz que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, né? Então, só não muda de pensamento quem não pensa. O meu pai falava assim para mim, estou muito velho para mudar. Eu falei, então você morre. Falei, então você morre. Olha, tem outra coisa. Na hora que você morrer, você vai ter que continuar. Você vai ter que mudar. Graças a Deus, ele parou de falar aquilo ali. Era outra coisa. Aquelas disputas dos velhinhos que ficam ali no Cecisa, que é um lugar que tem aqui em Volta Redonda, que reúne o pessoal da terceira idade, né? E ficavam disputando quem tinha mais doença que o outro. E saía cada briga, porque um falava assim, eu tenho isso, eu tive isso, aí eu também tive. Aí um dia, eu não estou brincando não, tá? De verdade. Um falou assim, eu tenho úlcera, eu também tenho. O outro falou assim, a sua sangra? Porque a minha sangra. Aí eu falei, para mim deu. Eu falei, pai, chegou. Aqui tem que ter um ponto final. O cara disputando a úlcera que sangra com a que não sangra, para mim foi o limite da minha paciência com isso daí. E saía bravo de lá, porque às vezes perdia a briga para o outro. Então, a partir desse momento, eu falei assim, às vezes chegava em casa e falava assim, como é que tá? Mais ou menos. Eu falei, não, tá mais ou menos não. Olha o que você está falando. Põe a mão para o céu e agradeça. Você é dono do seu nariz, você não depende dos seus filhos, você está aí em casa, você está dentro da sua casa própria, o dinheiro da sua aposentadoria te permite viver dignamente, né? Você está com seus filhos, você está com seus netos, aí na mesma hora ele para de falar. Porque a gente tem hora que a gente tem que dar uma sacudida na gente mesmo, em primeiro lugar, pegar o colarinho e falar assim, toma vergonha na cara. Porque tem hora que eu faço isso comigo. Ou então tem hora que minha filha me chama a atenção. Fala assim, eu vou pôr você para assistir sua palestra depois. Eu acho que eu vou começar a fazer isso mesmo. Assistir a palestra e falar assim, tá vendo? Escuta você. O que você está falando? Porque tem hora que a gente tampa os ouvidos para as coisas que a gente fala. E nas quais você acredita. Não é que não acredite.
mas custa colocar o discurso com essa ação. Então, nossa senhora, nós estamos chegando em cima da hora quase. Como eu falo demais do bom dia cavalo, como dizia meu avô, a mensagem, né, que a gente tem para as pessoas é essa, ela é muito simples. Sejam felizes na forma que vocês conseguirem. Deixem essas vibrações negativas de lado, comece a vibrar numa faixa mais positiva. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está minorando o sofrimento de quem está enfrentando coisas sérias, seríssimas. Gente com filho aprisionado, como é que consegue entender uma dor de uma mãe dessa? Quem perde um filho, quem perde um pai, quem perde uma mãe, às vezes até mesmo uma prima minha perdeu um animalzinho dela, porque é um animal, mas é parte da família. Quem tem um sabe como é que é. Eu perdi o meu, que estava comigo 20 anos, e às vezes as pessoas menosprezam o sentimento alheio, falam assim, nossa, tá desse jeito por causa de um cachorro, de um gato, de um periquito, de um papagaio, seja lá o que for. Nós temos que ser mais solidários, mais participativos, positivamente na nossa vida, para poder ser positivo também na vida dos que nos cercam. Eu queria já que nós estamos terminando aqui, eu fiz uma poesia chamada Lição de Amor, que ela estava aqui, já fugiu aqui, deixa eu achar aqui essa, que fala sobre esse momento, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A poesia fala o seguinte: lição de amor. O desamor foi contaminando lentamente a humanidade. Trevas densas obliterando a claridade, tornando o ser impermeável ao aprendizado da vida. Um vírus, a mais ínfima das criaturas, colocou o mundo de joelhos, fez ruir as estruturas, rasgando as nossas entranhas, expondo à luz todas as feridas. Fez tudo ao nosso redor paralisar, como se gritasse que era tempo de parar e pensar onde nos levariam as nossas escolhas. Fez cair por terra todo orgulho, nossa arrogância e vaidade. Cuspiu em nosso rosto a mais simples das verdades, que o vento mais leve nos espalha feito folhas. Deus é amor. Assim sendo, não é castigo ou punição. O vírus é agora o professor, de quem refutou a lição ministrada ao longo dos milênios com paciência e carinho. Quem sabe agora não desperte as consciências e todos tomem da verdade ciência. Unido, somos indestrutíveis, mas frágeis demais por nós mesmos sozinhos. Meus irmãos, gostaria de deixar nesse minuto final, antes da nossa prece de término do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, nossa conversa fraterna, né? Meu agradecimento a tantas pessoas que disponibilizam seu tempo para estar aqui junto com a gente, mandando suas mensagens de incentivo, que a gente sabe ser muito ditado pela generosidade de cada um, né? Que eu diga à minha amiga Edna, se eu for me ver com o olhar da Edna, gente, eu vou te falar uma coisa, eu estou supimpa demais. E assim como outros amigos, muito obrigado, Nadeja, sua presença aí que tanto honra a gente, é uma pessoa que a gente tanto admira e que tem tanto carinho, tanta admiração, né? Gente, muito obrigado a todos pela presença, agradeço ao Carlos, ao Tiairto, que tem essa confiança em nos deixar esse espaço que é tão importante para mim, tá? É muito importante para mim ter essa oportunidade de estar conversando, falando, dando a minha visão de mundo, que é só isso que eu posso fazer, é a minha visão, que vocês retirem dela o que for de melhor, refutem o que acharem que não é pertinente, né? Mas é assim que eu sei fazer essas coisas, é assim que eu ainda consigo fazer isso. Gente, vamos aproveitar esse momento de paz e tranquilidade para pedir a Deus que derrame sobre todas as pessoas que hoje passam por processos extremamente duros de provas, de expiações, passam por processos dolorosos de doenças, aprisionados em asilos, em orfanatos, em hospitais, pedindo também por todas essas pessoas que estão aí nessa primeira linha de frente do combate a essa pandemia, que eles possam receber, como todos nós sabemos, que recebem essa energia
de força, de perseverança nesse combate a esse processo e outros tantos, porque o mundo não parou só por causa de um processo, de uma doença, de tantas outras que existem. Que eles possam receber, nesse momento, as nossas energias de paz, de harmonia, de saúde, nossas vibrações de muito amor para todos eles. Que meu tio Célio receba, nesse momento, meu tio Ulisses, meu tio Silvio, e pedindo por eles, peço por todos os que estão na pátria do Espírito, por todos meus familiares, amigos, e por quem, até por quem eu não tenho conhecimento, porque como pedindo por um, nós estamos pedindo por todos. Peço saúde, muita saúde para os meus amigos que estão enfrentando processos extremamente sérios na sua saúde física, que eles possam ser fortalecidos. Jesus, nosso mestre, modelo, amigo, muito obrigado por tudo que a sua bondade nos disponibiliza. A nossa espiritualidade amiga que aqui nos ampara hoje, nossos agradecimentos. Aos nossos espíritos protetores que tanto trabalho têm com a gente, nosso agradecimento. Agradeço pela presença de tantos amigos queridos aqui durante a nossa palestra, o nosso bate-papo de hoje. Que nunca nos falte oportunidade de trabalho de estarmos aqui juntos. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meus amigos, e até uma nova oportunidade de estarmos juntos.